Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rômulo Dias, professor do Espaço Zeitgeist e também professor de História do curso IDEC. E eu estou aqui hoje, como de costume, para seguir corrigindo a prova de História Mundial do ano passado, do concurso de admissão à carreira diplomática do ano de 2015. A gente vai corrigir então o TPS de História Mundial, a questão número 53. Hoje é a oportunidade de a gente corrigir, comentar rapidamente os itens 3 e 4 da questão de número 53 da prova tipo 5, a prova do TPS, do teste de pré-seleção, na verdade, o TPS aplicado na parte da tarde. Vamos dar uma olhadinha então mais uma vez no texto e aí proceder ao comentário dos dois últimos itens da questão 53. O título dado por Henry Kissinger à sua tese de doutoramento, O Mundo Restaurado, desvela a correta dimensão do Congresso de Viena, ocorrido no ano de 1815. Aparentemente, vencida estava a etapa histórica representada pela Revolução Francesa e pelo expansionismo napoleônico. Todavia, 5 anos depois, iniciaram-se ondas revolucionárias, 1820, 1830 e 1848, que convulsionariam a Europa e, em larga medida, a América. A respeito do Congresso de Viena, julgue certo ou errado os itens que se seguem. Vamos dar uma olhadinha então no item 3, pessoal. O resultado do Congresso, em apreço, foi parcialmente frustrado devido a guerras entre a França e a Espanha e entre o Piemonte e a Suíça. Bom, o item está errado, bastante errado, porque é muito pouco provável que houvesse guerras envolvendo a Suíça no século XIX. Na verdade, a criação da Suíça, a criação oficial, de fato, daquilo que a gente entende como a Suíça contemporânea, se dá exatamente na esteira do Congresso de Viena, lá em 1815. A Suíça e outros territórios ali na fronteira oriental da França foram territórios criados justamente com o objetivo de promover a contenção daquele país diante da possibilidade concreta de surgimento de novos Napoleões ou do retorno do Napoleão, eventualmente, à cena política francesa. Então, a criação dos Países Baixos ao norte, o reino do Piemonte no sudeste francês, também a Suíça, a Renânia, a Rhineland, a Renânia Oriental, todos esses territórios servem de tampão, buscando justamente, do ponto de vista geográfico, a promoção da estabilidade, a promoção de um retorno tranquilo à ordem original, à ordem europeia anterior às guerras napoleônicas. Então, de forma alguma, houve um conflito entre o Piemonte e a Suíça, muito embora alguns dos agentes do processo de unificação italiana se articulem primeiramente, em alguns momentos, direto da Suíça. Então, a Suíça é eventualmente um lugar de conspiração, é eventualmente um lugar de articulação de forças que se opõem à monarquia piemontesa, de forças que se opõem à realidade política da Península Itálica no começo do século XIX, na primeira metade do século XIX. Mas não houve de forma alguma um conflito de fato entre o Piemonte e a Suíça. Também não houve, a gente não pode falar, da existência de um conflito entre a França e a Espanha nessa conjuntura de congresso das ondas revolucionárias. Na verdade, aconteceu justamente o contrário. Se em 1808 as forças lá do general Murat, representando a Grande Armée napoleônica, tomaram a França, tomaram a Espanha, perdão, e estabeleceram uma Espanha francesa entre 1808 e 1814, sob a batuta de Dom José I. No ano de 1822, no que foi acordado pelo Congresso de Verona, a gente tem a presença de tropas francesas mais uma vez no território espanhol. Agora, no entanto, para garantir o absolutismo, para garantir os plenos poderes a Fernando VII, na esteira da Batalha de Trocadero, realizada no ano de 1823, travada no ano de 1823, em que os franceses estão ao lado do absolutismo de Fernando VII, estão ao lado da situação política espanhola. Tampouco houve uma guerra entre a França e a Espanha. Item 3, então, incorreto. Vamos lá para o item 4. O item 4, bem tranquilo, eu suponho, na verdade, esses dois itens bem fáceis.
O princípio da legitimidade foi utilizado na defesa da política de restauração da antiga ordem. É verdade, né? O princípio da legitimidade dinástica ele é aplicado pós derrotas de Napoleão, pós guerras napoleônicas. Um dos seus difusores é o Talleyrand, uma figura que participou ativamente da cena política francesa desde os tempos da Revolução Francesa, desde o final do século XVIII, e o princípio da legitimidade dinástica ele é forjado, ele é disseminado à luz desse desejo dos países conservadores, das potências da Europa continental, de restaurar aquela ordem anterior. O mundo restaurado é um mundo que, no caso parafraseando aí a tese de doutorado do Kissinger, é um mundo que resgata a partir do princípio das legitimidades as velhas monarquias e as velhas estruturas de poder. Não só no continente europeu, mas ameaçando inclusive restaurar essas velhas estruturas no Novo Mundo, né? Restaurando o paradigma colonialista, coisa que não chega de fato às vezes de fato, mas não chega de fato a se observar uma ingerência da Santa Aliança, por exemplo, das potências conservadoras no sentido de restaurar essa ordem colonialista na América, mas o fato é que o princípio das legitimidades ele está amplamente vinculado, ele guarda uma relação direta com esse desejo dos países conservadores em restaurar as velhas monarquias, as velhas instituições do continente europeu vigentes na Europa anterior às guerras napoleônicas. Portanto, o item 4 está correto. O princípio da legitimidade, de fato, foi utilizado na defesa da política de restauração da antiga ordem. As dinastias tradicionais prejudicadas por Napoleão, o que lhes é legítimo, o que lhes é de direito. O princípio da legitimidade seria um grande contraponto, nesse caso, ao princípio das nacionalidades que procurava se difundir na esteira das ondas revolucionárias da primeira metade do século XIX. Pessoal, é isso. Que vocês tenham uma boa semana de estudos, tudo de bom para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal, tudo de bom.